Olá, meus amigos queridos, aqui estamos nós para mais uma semana e nesse momento nos encontrando para falarmos mais sobre Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior. E hoje, nós vamos falar sobre a questão quando Jesus fala, ele fala, vamos entender que ele está falando para nós. Já não falarei muito convosco. Ele diz assim, porque se aproxima o príncipe deste mundo que nada tem a ver comigo. Essa passagem está em João, deixa eu ver, Números 14:30, no capítulo 14, versículo 30. Então, quando Jesus fala, já não falarei mais muito com vocês, significa que ele falava muito, ele conversava muito, ele expunha muito, e ele começa a explicar ou dar justificativa que já não falaria muito, mas continuaria falando. Porque vem o príncipe deste mundo que nada tem a ver comigo. Meus queridos, vamos fazer uma pergunta sincera, sem rodeios. Como nós procuramos Jesus? Ou quando? Quando nós o procuramos? Então, nós o procuramos nos momentos de tristeza, de amargura, né? Que a gente solicita que ele nos auxilie. Nós o procuramos quando ele... ou nós o procuramos quando fazemos a prece do Pai Nosso, mas fazemos muitas vezes no fim do nosso dia, no cansaço, ou então nos momentos em que nós queremos nos proteger do mal, né? Então nós queremos nos proteger do mal. E também nós o procuramos através de terceiros, recorrendo aos templos, né, das variadas denominações aí dentro do cristianismo. E isso faz com que nós tenhamos um contato, mas ele é quebrado, ele é esparso. E Jesus, então, ele nos deu essa liberdade. Ele nos deu essa liberdade porque nós precisamos realmente abrir a nossa visão, abrir a nossa consciência, abrir a nossa capacidade para entender isso que ele fala, ele que forma. Então essas perguntas, na verdade, nós pouco ou nunca fizemos, né, no decorrer dos nossos dias até agora. Mas acho melhor nós começarmos a perguntar. E a missão de Jesus foi trazer para a humanidade, toda a população humana, foi trazer um roteiro seguro para a nossa escalada moral. E ele trouxe, então, todos aqueles ensinamentos para que nós possamos sair desse ciclo reencarnatório de expiação. Expiação no sentido de reconquista, de refazer, de reconstruir, reconstruir laços que foram rompidos, refazer ações que infelizmente redundaram no prejuízo de algum semelhante nosso. Então, essas reencarnações nos traz muitas vezes, né, nos trazem vezes uma inquietação e um sofrimento. Por exemplo, quando nós nos desvinculamos de grupos, de, digamos assim, né, companheiros nossos, e que nós estávamos atuando sempre na contramão do ensinamento do mestre. Então, essa quebra de contrato também nos traz prejuízo no sentido de que sentimos o envolvimento, sentimos o assédio desses nossos antigos companheiros. Então, quando Jesus ele fala assim, né, eu vim, né, para mostrar o caminho, porque eu sou o caminho. Então, não tem outra alternativa.
E aí, né, nós temos sim um modelo muito escancarado para seguir, que é Ele próprio, que é o nosso Mestre Jesus. E nós pensamos que seja muito difícil, né, essa aproximação desse modelo, mas não é, meus irmãos, não é. Porque nós temos que ir por etapa. Essas nossas reencarnações, num ciclo repetitivo, elas vão ter que ser quebradas. É por isso que Jesus fala conosco muitas coisas a respeito do seu reino, a respeito de outras moradas na casa do Pai. Então nós temos que romper esse ciclo nesse momento, nessa nossa conduta, nesse mundo que nos abriga, para que nós possamos colimar com sucesso aquilo que nós estamos realmente empenhados em fazer, que é mudar a direção do nosso caminho. Mas tem um sono da comodidade. Este sono que muitas vezes nós achamos que nós estamos de bem com a vida, com todo mundo. Para quê? Né? Para quê? Então, essa sensação de paz perfeita, ela é mentirosa. Ela é um ledo engano. E nós precisamos sair desse compasso e sair dessa sequência. E depois da partida de Jesus do mundo material, ele avisou que chegaria aqui, né, aquele que não tem nada a ver com ele, não tem os princípios que ele tem e não está interessado em nosso bem-estar futuro, em nossa consciência, em nosso engrandecimento enquanto centelhas do Pai. Ele não tem essa preocupação, essa ocupação. Pelo contrário, ele se ocupa em fazer uma cotação através das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E vejam só, né? Ele fica sempre na espreita, porque ele sabe que uma hora para outra, às vezes, muitas ocasiões, nós estaremos do seu lado. E nós sabemos que coisas que ele adora, esse adversário, o príncipe do mundo, é orgulho, ele adora egoísmo, falta de comiseração pelo semelhante, ele adora, a vaidade e também a indiferença. Então são fatores ou comportamentos que muitas vezes nos aproximam demais desse adversário, que é o príncipe do mundo. Então vamos entender por que Jesus usou a palavra príncipe. O príncipe não é rei, não é rei. E há príncipes que serão príncipes sempre, não chegarão ao título de rei. Porque, né, são vários motivos, enfim, é um outro assunto que nós trataremos ainda algum dia. Bom, o orgulho ele nos faz crer que nós somos superiores, que a nossa maneira de ver, que a nossa maneira de agir é melhor que o outro. Então isso está dentro do orgulho. Não nos esqueçamos disso. Muitas vezes nós olhamos com um olhar crítico e falamos, você não faz como eu. E isso é orgulho. Olha lá, né? Essa é um dado que ele, o príncipe, vai entender e vai fazer o quê? Vai chamar, vem para mim. E não tem outra saída senão ir para ele. O egoísmo também. E o egoísmo, muita gente pensa que é quando nós falamos, é tudo meu, é só meu. E não é somente isso. O egoísmo tem várias faces. Muitas vezes nós não queremos ouvir. Então, veja, esse é um egoísmo auditivo. Eu não quero ouvir. Não aguento ouvir ninguém falar comigo. É só tristeza, ou então é chatice. Isso é egoísmo também. Muitas vezes, egoísmo de passar aquilo que nós sabemos, que entendemos para os nossos semelhantes,
porque a gente pensa que cada um que cuide de si. Isso também é egoísmo. E a falta de comiseração é assim, o mal ele está tão espalhado e numa quantidade tão grande que nós já convivemos com isso, já entrou na coisa comum, né? Então a gente muitas vezes, eu lembro antes, se você visse alguém caído na rua, aquilo era um negócio assim chocante. Hoje já não, hoje a gente passa, olha, fala, tá se mexendo. Nós começamos a menosprezar a própria vida e tantas outras coisas que também vêm junto com essa nossa nova visão. Por quê? As coisas se banalizaram. Antes era tudo muito mais, nossa, hoje não, né? A massa ou a comunicação em massa nos fez nos tornarmos assim mais frios, menos receptivos e indiferentes com a dor do próximo. Mas estamos aí, né, alimentando aí o príncipe que Jesus falou, que não tem nada a ver com ele. A vaidade. A vaidade é aquele comportamento terrível quando eu não entendo o esforço do outro e só vejo as minhas ações. Não é aquela vaidade de pintar cabelo, ou de se arrumar. Não é essa vaidade que eu estou falando, não. Né? É apego às coisas ilusórias. Tudo isso vai passar. Nós vivemos num mundo completamente ilusório. Se não fossem as leis que foram criadas pelo Criador, pensem bem, nós teríamos dificuldade de nos manifestar através de um corpo físico. Mas nós obedecemos essas leis, as grandes leis universais, e que nos permitem, temporariamente, que nós nos apresentemos através de um corpo que não se desmancha com o vento. E é tudo certinho, é tudo organizado, é uma máquina perfeita. Nós que a estragamos ainda, né? E a indiferença, como eu estou falando, é uma coisa que nos traz uma banalização maior de tudo que existe, inclusive a banalização disso que Jesus falou, né? Não falarei muito convosco, mas ele continua falando. E de que modo ele fala? Ele fala, sim, através de instrumentos, de bocas, de ações que nós fazemos. Então, ele fala ainda. E nós temos que entender, né, quando ele está falando. Nós temos que apurar os nossos ouvidos, os nossos olhos, que ele sempre falou, bem-aventurados aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E também o nosso corre-corre, essa vida complicada, muitas vezes nós não temos ouvido de ouvir, não temos olhos de ver, mas fica aqui esse lembrete, esse alerta que Jesus falou. O príncipe da terra, né, na verdade, é aquele que é o adversário. Ele é contrário a tudo que Jesus falou. Ele não se importa com o sofrimento, ele não se importa com nada. Para ele, quanto mais, melhor, quanto mais agitação, no sentido, vamos falar a palavra mundana, melhor. O que eu vou fazer numa casa de oração? Eu fico aqui. O porquê que eu tenho que ter um tempo para fazer alguma coisa em benefício de alguém? O governo que faça. E isso é o pensamento que agrada a esse príncipe, né? E uma coisa também que esse príncipe nos incute, né? É a necessidade de adquirirmos os nossos bens, que não são nossos. Nós somos apenas
usuários temporários e deixaremos para trás e seguiremos com outras necessidades que ainda nós não entendemos. E tudo o que é daqui, aqui ficará. E essas armadilhas que esse príncipe muitas vezes ele faz, elas são inusitadas. E se nós não estivermos vigilantes, nós certamente cairemos. Por isso, a orientação, vigiai e orai. E assim, através daquilo que nós entendemos, de tudo isso que Jesus fala, nós devemos usar como ferramentas. Porque nós não podemos expulsar esse príncipe desse mundo. Ele vai, em determinado momento, ele vai ter que se retirar. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Ou enfraquecê-lo através das nossas ações, através das nossas convicções e atitudes. Então nós enfraquecemos esse príncipe. E ele vai perdendo a força, ele vai ficando desnutrido. E aí vem a vitória que nós tanto queremos, não é? Nós não queremos o triunfo do bem sobre o mal. Então, é sobre isso que eu estou falando. E Jesus, né? Ele nos mostra, muitas vezes, um mundo, um horizonte meio difícil, né? Porque é muito íntimo nosso. É um desapego que nós temos que fazer do nosso ego, que é brilhante, que é lindo. E ele vem e fala, não é bem assim. Hoje eu acredito que nós estamos vivendo um momento de muitos distúrbios mentais do psiquismo, porque justamente nós entramos num choque. Porque como nós estamos nesse caminho evolutivo já há algum tempo, então chega agora aquele momento em que nós temos muitas informações. Isso não é por conta da comunicação, isso não é por conta de nada. É que nós trazemos no nosso arcabouço tantas informações, de tantas experiências que nós já tivemos. E isso hoje nos pesa. Nos pesa e muitas vezes nós entramos nesse colapso. E aí, quem está lá preparado para nos usar? Ele, o príncipe que Jesus falou. E assim, né, esse príncipe, ele não tem nada a ver com Jesus, mas ele consegue nos deslumbrar. Muitas vezes nos deslumbra mais do que as orientações de Jesus ou até a sua presença, né, a sua comunicação conosco. E aí nós temos que ter muita esperteza. É aí que está, tem uma passagem de Jesus que Jesus fala que nós temos que ser espertos, né, e ágeis como a serpente, prudentes como a serpente e ter a inocência da pomba. E a pomba, ela é inocente. Até outro dia eu estava olhando, os gaviões chegam muito perto delas e facilmente, né, fazem dela uma presa. Então, nós temos que ter, né, aquela cautela, nós temos que ter aquele olhar mais profundo em tudo que nos cerca. Mas antes nós temos que ter o quê? O nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. Saber daquilo que nós somos capazes e daquilo que nós não queremos fazer. E fazer o que deve ser feito, com atitude e com ação. E quando Jesus falou assim, né, venham, né, venham todos aqueles que estiverem cansados. Então Jesus está falando também dessa situação, onde evidentemente que com toda essa nossa fragilidade,
muitas vezes sucumbimos e nos cansamos, né? E muitos, infelizmente, não aproveitam esse momento, desse período encarnatório, onde nós podemos realmente virar a chave, mudar, né, a direção desse nosso caminho e seguir confiantes, seguir certos que estamos trilhando no caminho do bem. Então vamos entender isso, vamos permitir que Jesus fale conosco, que ele fale um pouco. E para nós o escutarmos, nós temos que destruir um pouco dessas tendências, das nossas mazelas, para que nós possamos ouvi-lo. Caso contrário, nós não o ouviremos. E nós queremos ouvi-lo, assim como estar sempre com eles. Vamos começar, então, a sentir Jesus em todo momento, porque Ele é aquele que está ao nosso lado sempre, tá certo? Agradeço vocês, espero que vocês tenham uma semana iluminada, uma semana de muitas realizações e estaremos juntos na próxima segunda. Beijo a todos, até mais!